Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Todos podem se sentar. Declaro aberta a sessão onde o réu Jonas, filho de Amitai, será julgado por ter desobedecido a ordem direta do Senhor Deus, ao fugir para Tarsis, para não cumprir sua missão, que era anunciar a palavra de arrependimento para o povo da cidade de Nínive. A promotora tem a palavra para a sua oratória. Boa noite, senhoras e senhores. Nesta noite, você terá a oportunidade de conhecer um cristão arrogante e desobediente. Diante dos fatos, quero mostrar a vocês que Jonas julgou o povo de Nínive indigno de ouvir a palavra de Deus. Mas isso não pode, porque Jonas não está apto a julgar. Nós temos a prova. Jonas, além de julgar, ele fugiu, desobedecendo a ordem direta do Senhor Deus. A cidade de Nínive era conhecida como a cidade dos ladrões. Era uma prática natural de seus moradores invadirem e despojarem outras regiões. Foi chamada de cidade sanguinária, onde a feitiçaria também predominava. Cortavam as mãos e os pés, narizes e orelhas, e vazavam os olhos dos seus cativos, e faziam pirâmides com as cabeças decapitadas dos seus prisioneiros. Dentre os tais tinham, além de inimigos de guerra, os profetas que falavam a palavra de Deus. Eles cerravam as pessoas pelo meio, faziam escalpo, jogavam em óleo fervendo, quando não arrancavam a pele da pessoa viva. Entretanto, não cabia a Jonas a decidir se aquele povo merecia morrer ou não por conta da dureza do seu coração. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Afirmação essa que podemos encontrar em Jeremias, Ezequiel, capítulo 18. Jonas, você conhece? Ezequiel 18, versículo 32. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus queria que aquele povo se arrependesse e tivesse direito de arrependimento e salvação. Advogado, a palavra é sua. Senhoras e senhores, nossa digníssima colega promotora chamou o Jonas de arrogante e desobediente. Bem, devo dizer, concordo com ela. Sim, senhoras e senhores. Jonas realmente errou. Foi arrogante e se sentir melhor do que aquele povo. E sim, desobedeceu uma ordem de Deus. Mas quero fazê-los compreender que, embora Jonas tenha errado, não merece ser punido por isso. Como os nobres colegas deram afirmar, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então não cabia a Jonas decidir se aquele povo merecia ou não receber a palavra de Deus. Jonas agiu de má fé, agiu sem compaixão nenhuma para com aquele povo. Se Deus queria que o povo escutasse a palavra dele, quem era Jonas para se omitir a pegar a palavra de Deus? Eles tinham direito de uma chance,
Sim. Quando julgou aquele povo indigno da salvação. Mas, e se fossem vocês no lugar de Jonas? Teriam ido pregar para aquele povo, mesmo correndo o risco de serem torturados e mortos? Que era o costume daquele povo sanguinário? Jonas não foi o único a fazer esse tipo de julgamento. Ao caso, somos melhores do que Jonas quando viramos a cabeça para o mendigo na rua? Ou quando condenamos alguém por ter o corpo todo tatuado? Por acaso, somos melhores do que ele quando esquivamos daquelas pessoas que condenamos ser perdida e falamos assim: ah, fulano não tem jeito não? Ou quando recebemos um chamado para pregar e falamos assim: o quê? Pregar para muçulmanos? Mas eles são tão perigosos e possuem um coração duro demais. Portanto, não somos tão diferentes assim de Jonas. Então, protesto. Excelentíssimo juiz, não somos nós que estamos sendo julgados aqui. O público é composto por membros da igreja, frequenta os cultos aos domingos, frequenta cultos de ensinamento, dizimam, oferta. Somos bons cristãos e fazemos a nossa parte. Negado. Peço que a senhora mantenha calma. Os advogados podem continuar. Sim, frequentamos a igreja. Mas, quantas almas você já ganhou para Jesus? Calcula-se que, até hoje, menos da metade da população mundial, com as suas etnias e línguas, tenha sido confrontada com o Evangelho. A outra parte da humanidade, com sua maioria absoluta, concentrada na região conhecida como a Janela, representa uma grande multidão, cerca de 3,2 milhões de pessoas, que ainda são objeto de alguns empreendimentos missionários do povo de Deus. Empreendimentos que, infelizmente, não conseguem dar certo conta de todo o trabalho. Nós ouvimos falar de missões, por vezes até nos comovemos com palavras de missionários. Mas qual tem sido a sua participação na expansão do reino de Deus? Eu vejo pessoas que gastam 20, 30 reais num lanche, num passeio, no shopping, mas na hora de ofertar para missões, aí a coisa muda de figura. Jonas, mesmo depois de ter sido engolido e vomitado pelo grande peixe, foi até Nínive e pregou de tal maneira que todo aquele povo se arrependeu de seus pecados. Sim, senhor advogado, mas depois Jonas ficou zangado porque Deus perdoou o povo e desejou morrer logo depois. Promotora, peço que a senhora mantenha calma. Advogado pode continuar. E quem garante que se fôssemos um de nós, no lugar de Jonas, não teria feito a mesma coisa, teria a mesma reação? Afinal, aquele era um povo perverso. Um povo perverso que tinha um mundo histórico de crimes, inclusive contra Israel. Não somos assim tão diferentes de Jonas. Aceitamos a salvação e esquecemos que também éramos indignos. Pecadores que foram alcançados pela graça de Deus. Portanto, irmãos, não somos assim tão diferentes de Jonas. O júri terá um tempo para tomar uma decisão. O júri chegou a alguma conclusão? Sim, meretíssimo. Analisemos a nós mesmos. Será que somos como Jonas, decidindo quem ouve a palavra ou não? Julguemos a nós mesmos, se realmente estamos fazendo o que Jesus nos deixou fazer, levar a palavra a todos. Analisamos a nós mesmos. Será que se nós estivéssemos no lugar de Jonas, nós teríamos fugido? E nós viemos fazer de missões o nosso alvo principal, pois missão deve estar em nossos corações. Meritíssimo, esse júri considera o réu culpado, por considerar o povo de Nínive indigno de receber a salvação. Porém, com tudo que nós ouvimos aqui, consideramos que todos nós somos culpados, pois também agimos igual homens. Sendo assim, nós pedimos que esse júri perdoe o réu e que nós também possamos ser perdoados por Deus e que Ele possa nos fortalecer para que nós sejamos cristãos comprometidos com missão e com o grande mandamento que Ele nos deu
uma grande comissão. Sendo assim, declaro o caso encerrado.